Brasil tem uma posição firme em relação a esse assunto, né? Enquanto a Rússia não participar das negociações, o Brasil não quer dar tanta importância a um evento que tende a ouvir mais o lado ucraniano. O Brasil acerta, quando eu digo Brasil, é claro, o governo Lula e a diplomacia brasileira nesse momento acertam, né, com essa posição? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos e todas. Não, negociação, você precisa ter as partes, como mesmo bem colocou a Denilde, você precisa ter as partes participando de um diálogo, pode estar representadas ou pode estar representadas por prepostos, ou seja, ter representantes deles, de outros países, falando em nome deles, mas você precisa ter os interesses de um lado e do outro colocados em cima da mesa. Caso contrário, negociação só com uma parte não é negociação, é propaganda em prol desse grupo. Isso vale para a crise Ucrânia-Rússia, mas também vale para Gaza e Israel também. Não adianta você falar, olha, está tendo uma negociação em que os Estados Unidos e Israel estão negociando a paz, e aí chegam numa concordância e apresentam para a Palestina, olha, isso aqui é o que a gente quer, tá? E aí não é uma, não é um debate para tentar construir uma saída, é uma imposição. Então, o que acontece? Desde o começo da guerra, desde a invasão russa à Ucrânia, né, houve uma invasão russa à Ucrânia, deixando bem claro, né, a Rússia é o poder invasor nesse processo. Teve, claro, tem um contexto para isso, mas houve uma invasão. A Rússia está em território do vizinho. A questão é que a Rússia, ela não vai. Você está numa situação hoje na Ucrânia que, apesar de ter um grupo que avança e consegue alguma vitória militar, outro grupo avança, consegue uma vitória militar, a Ucrânia é autorizada a utilizar armas da OTAN, a Rússia faz um mega bombardeio. Então você tem uma posição que, muito tempo depois da guerra começada, uma posição que, apesar de algumas vitórias de um lado e do outro, é uma posição de equilíbrio, né? É uma posição que você é um atoleiro. Essa segunda metade da Primeira Guerra Mundial, trincheira, você não avança, né? Então o que acontece é que você precisa, para ter uma saída, a Ucrânia não vai simplesmente derrotar a Rússia, até porque a Rússia é um país nuclear. A depender do que acontecer, a depender do tamanho do apoio que o Putin tiver dentro da Rússia, a depender da situação econômica da Rússia, a depender de uma série de coisas, né? Você pode ter uma escalada. Então, o que que acontece? Discute-se precisa-se a Rússia estar sentada junto com a Ucrânia, como já esteve no começo do conflito, exatamente para encontrar eventualmente até uma saída honrosa para a Rússia. Como a Rússia sair, né, sem que ela pareça que foi humilhada na saída, sem que o governo Putin pareça que for humilhado na saída. Nesse sentido, o Brasil faz bem, né, de falar, olha, vamos discutir, vamos negociar, mas tem que estar todo mundo, não tem que estar só um lado. É negociação real para ouvir os lados e não necessariamente propaganda em torno de um grupo. Tem muita gente que está criticando o governo Lula, falando, olha, não, que deveria, papá. Não, mas aí, gente, desculpa, aí é o quê? Eu queria que o governo fosse lá simplesmente para dar o apoio ao Zelensky, porque o que o Zelensky quer nesse caso é isso. Na verdade, ele queria um evento para dar apoio a ele, porque sem a Rússia sentada na mesa, não é negociação.